A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Você já se pegou olhando para trás e pensando, ai cara, se eu soubesse disso antes? Ou então olhando para frente e sentindo aquele frio na barriga por causa de alguma coisa desconhecida? Existe um paradoxo fascinante na nossa vida. A gente só consegue entender a vida olhando para o passado, mas só pode viver olhando para o futuro. Essa é uma das reflexões mais profundas do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, que disse: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. É como se você fosse dirigir um carro. O retrovisor, ele é muito importante, ele é essencial, mas se você passar o tempo todo olhando para ele, você vai bater. Por outro lado, se você nunca olhar para o retrovisor, você também corre sérios riscos. Então o segredo está no equilíbrio. Agora, quantas vezes você já se sentiu preso ao passado, ruminando aqueles erros, aqueles arrependimentos, as oportunidades perdidas? Ou então, ao contrário, quantas vezes você já se lançou a ficar pensando no futuro sem considerar as lições que a história, sua própria história, poderia te ensinar? Então, hoje a gente vai explorar esse paradoxo fascinante e descobrir como a gente pode usar a sabedoria do passado para viver um futuro mais pleno, mais autêntico e significativo, mas sem perder de vista o presente. Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao Vai Por Mim podcast. Aqui é um verdadeiro gabinete de curiosidades, onde a gente fala de tudo um pouco, mas sempre com profundidade. Eu gosto de pensar que esse podcast é para te transformar numa pessoa interessante e interessada. Se você está me conhecendo agora, muito prazer. Eu sou Letícia Casarré, cientista, editora, educadora. Sou casada com um grande ator brasileiro, que talvez você já conheça, que é o Juliano Casarré, e a gente tem 6 filhos. Eu já fui bióloga de campo, especialista em macacos, depois eu mudei de carreira, fui para moda. Eu vesti atrizes e atores para tapetes vermelhos. Depois eu tive a minha própria revista impressa, chamada Caos Magazine, onde eu ganhei prêmios e essa revista me ajudou a viajar pelo mundo. Depois eu foquei na minha família, nos últimos 6 anos, e agora eu estou de volta aqui com uma série de conteúdos no YouTube, mas também no Instagram, onde eu falo com uma audiência de quase 1 milhão de pessoas. Então, se você ainda não me segue, te convido a conhecer, porque é lá que eu sou mais ativa. Mas você também me encontra no Spotify, no Twitter, no TikTok, em todos esses lugares, tá? Eu estou muito feliz de ter você aqui. É uma honra para mim apresentar esse podcast e eu espero que você goste e volte sempre. E se você gostar e achar que te ajudou, eu quero te pedir para você fazer uma única coisinha por mim. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui nesse episódio, que eu vou saber que você gostou e a gente vai conseguir chegar em cada vez mais gente. E vamos ao que interessa. O fato é que a gente vive numa cultura que, paradoxalmente, parece obcecada tanto com o passado quanto com o futuro, mas raramente presente no agora. Então, de um lado, a gente tem a nostalgia como indústria, remakes de novelas, moda, retrô, tudo isso. E, de outro lado, a gente tem a ansiedade pelo que vai vir, né? Pelo planejamento obsessivo, uma preocupação constante. E muitos de nós acabamos caindo em um dos dois extremos que são problemáticos. Então, são pessoas que ficam presas ao passado, ruminando os erros antigos, idealizando tempos melhores, os tempos dourados, e ficam sentindo que estão paralisadas ou pelo arrependimento, ou pelo trauma, ou por uma espécie de inadequação. O presente, né, o dia de hoje, a época de hoje não é tão boa quanto aquela época que a gente viveu antes. E aí o passado se torna uma âncora pesada, que impede essa pessoa de viver o presente e de ir para adiante, né? E por outro lado, a gente tem aquelas pessoas que estão desconectadas do passado, elas vivem no futuro, elas repetem os mesmos erros, ignoram lições valiosas, vivem sem raízes, sem continuidade. Tipo, o passado para elas não importa, elas vivem como se fossem coisas desconexas. E aí a gente vê sinais de desequilíbrio nessa relação com o tempo. E existe também aquele caso em que a pessoa tem o medo do futuro, o medo que paralisa a gente, que impede de tomar decisões. E aí, ou você idealiza o passado excessivamente, como se tudo fosse perfeito, ou você morre de medo do futuro e, ai meu Deus, o que vai acontecer? O mundo está péssimo para onde a gente está indo. E a gente começa a repetir os mesmos padrões disfuncionais sem sequer perceber. A gente também vive
constantemente aquela ansiedade sobre o que vai acontecer, ou a gente se sente desconectado da nossa própria história. Então, tudo isso são sinais de que a gente está com esse desequilíbrio. E o custo desse desequilíbrio, de enxergar passado, presente e futuro da maneira correta, é que a gente acaba vivendo uma vida que não é plenamente aproveitada. A gente acaba desperdiçando potencial, a gente acaba não aplicando uma sabedoria que seria valiosa. É como se a gente tivesse um mapa valioso, né, que é o passado, e um destino desejado, que é o futuro, mas a gente não sabe como usar esse mapa para chegar de um até o outro. Então, a conclusão é que o grande jogo aqui está em você conseguir equilibrar o seu passado, que te dá as lições que você precisa, que te traz essa memória afetiva, que traz as suas raízes, a sua tradição, com o futuro, que traz possibilidade de renovação, novas alternativas. E essa tensão entre passado e futuro, para mim, ela se manifestou de uma forma muito clara, por exemplo, quando eu resolvi fazer essa transição da biologia para a moda. Poxa, eu tinha investido anos na minha formação de bióloga. Eu tinha mestrado, eu era especialista em macacos, eu já tinha viajado o Brasil inteiro, uma carreira estruturada. Então esse era o meu passado, era a minha identidade até então. E quando eu decidi abrir mão dessa carreira para acompanhar o meu marido, no trabalho dele, em outra cidade, eu tive que reconsiderar tudo isso e comecei a pensar no que eu gostaria de fazer no futuro. O que mais eu poderia amar fazer pelos próximos 10, 20 anos? Eu me sentia, de fato, chamada a uma coisa nova. E a moda me atraía, a moda me inspirava, abria possibilidades que eu não tinha antes e que naquele momento eu já não queria mais ignorar. Tipo, era o meu futuro potencial. Eu ainda estava meio incerto, meio nebuloso, mas aquilo palpitava assim no meu coração, foi muito atraente, sabe? Só que em algum momento eu precisei fazer o que o Kierkegaard chamaria de um salto de fé, que é um movimento em direção ao desconhecido, sem garantias, mas com uma convicção interior. Então eu precisei olhar para o passado, sim, mas também olhar para frente e agir, mesmo sem saber exatamente onde que aquele caminho ia me levar. E essa dinâmica de reflexão entre ação, passado e futuro, ela se repetiu de novo quando eu tive a Maria Guilhermina. De repente eu me vi numa situação que não tinha nenhuma outra experiência prévia que tivesse me preparado para aquilo, e eu precisei olhar para o futuro. Eu precisei olhar para a minha experiência como mãe, o que eu queria viver, mas de uma maneira nova. Eu não sabia o que ia vir pela frente. Até hoje a gente não sabe. Maria Guilhermina hoje tem 3 aninhos e a gente ainda tem muitas incógnitas pela frente, mas eu precisei olhar para o futuro com coragem e com esperança. E o que eu aprendi nessas experiências? Que o passado, ele é o que vai te oferecer aquela sabedoria, mas não garantias. Ele te dá como se fosse um mapa, mas é um mapa de um território que está sempre mudando. E o futuro, por sua vez, ele exige coragem, só que não imprudência. Então, ele sempre vai te convidar a avançar, a dar esse passo, esse salto de fé, mas não a esquecer quem você é, de onde você veio. Então, de onde que veio esse conceito todo que a gente está conversando aqui? Esse psicólogo, ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, e ele é considerado o pai do existencialismo, que é uma corrente filosófica que coloca a experiência do indivíduo no centro da reflexão sobre a existência humana. Ele era um cristão protestante e por isso ele não pode ser comparado com outros filósofos considerados existencialistas e que eu particularmente não admiro, como o Sartre. Não que eu conheça com profundidade a filosofia do Sartre, eu já li algumas coisas, mas o pouco que eu estudei das ideias dele, e principalmente sobre o estilo de vida, as práticas dele, me fazem não gostar dele como pessoa. Mas vamos voltar ao Kierkegaard, que eu só queria fazer esse parênteses aqui. Ele viveu uma vida relativamente curta, morreu com 42 anos. Só que ele deixou um legado filosófico profundo. Ele escrevia de uma forma apaixonada. Muitas vezes ele usava pseudônimos para poder explorar diferentes perspectivas e não ser julgado. E ele misturava filosofia com literatura, com religião, com psicologia. E isso eu amo, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é estudar várias áreas do conhecimento humano e ir encontrando relações entre elas. É o que eu fazia quando eu era editora da revista. Então, o editor, ele vê diferentes assuntos e conecta eles de uma forma inovadora, de uma forma que traga ideias que ninguém tinha tido antes. Eu adoro, por exemplo, a sensação de estar lendo 2 ou 3 livros de assuntos diferentes ao mesmo tempo, né, simultaneamente, e de repente encontrar a mesma ideia em 2 deles. Eu acho muito instigante isso, porque a verdade, ela está em todo lugar. E cada livro traz um fragmento dessa verdade. Então é muito legal você ter esse hábito de procurar a verdade em diferentes lugares e áreas do conhecimento. E aí o que torna o Kierkegaard tão relevante até hoje? Primeiro, essa habilidade que ele tinha de misturar diferentes áreas e tirar conclusões inovadoras,
desafiadoras, mas também essa ênfase na subjetividade, na escolha do indivíduo e nesses paradoxos da existência humana. Ele rejeitava os grandes sistemas filosóficos abstratos e ele preferia uma filosofia que falasse diretamente sobre a experiência de cada pessoa. Os conceitos principais do pensamento dele eram a angústia como uma consequência da liberdade. Então, para ele, a angústia não é uma patologia, não é uma doença, você sentir angústia. É uma condição existencial inevitável diante da liberdade. Então, quanto mais livre você é para escolher o seu caminho, mais você sente o peso dessa responsabilidade. Outra coisa que era um conceito dele, que a gente já falou no início, o salto de fé, esse movimento em direção ao desconhecido. Ele acreditava que as decisões mais importantes da nossa vida não podem ser tomadas só com base na razão, na evidência, que em algum momento você vai ter que dar um salto de fé, você vai ter que fazer um ato de confiança que transcende essa lógica puramente humana, essa razão humana. Transcende o entendimento. O Jordan Peterson também explica isso, quando ele fala da aventura da vida, de que a gente cresce mais quando a gente tem um pé no conhecido e um pé no desconhecido. Eu falei disso no episódio da semana passada. E outra coisa que o Kierkegaard falava é que a responsabilidade pelas nossas próprias escolhas ela não pode ser terceirizada na nossa vida. Nós somos os únicos que podemos viver a nossa vida, com todos os riscos e dores que isso implica. Então, a responsabilidade é nossa. E o que torna essa reflexão sobre passado e futuro tão poderosa? É que ela não é só uma observação filosófica, a gente não está falando aqui de uma filosofia abstrata, tipo Kant, ninguém entende. Não, é um convite para que qualquer pessoa, eu e você, que a gente consiga aplicar isso na nossa prática no dia a dia. E no fim das contas, para mim, a filosofia é isso. É uma forma de viver melhor a vida. A arte de viver. Então eu quero trazer aqui, para a gente desenvolver essa arte de viver, algumas estratégias práticas para te ajudar a equilibrar passado e futuro. Primeiro, quero que você faça uma reflexão estruturada sobre o seu passado. Primeiro passo para você viver bem esse paradoxo do tempo é você aprender a olhar para o passado de uma forma produtiva, extraindo sabedoria, sem ficar preso a ele ou sem ficar culpado pelas coisas que aconteceram. Uma prática muito poderosa é o journaling, que é o diário. É registrar os eventos, as coisas mais importantes que aconteceram, mas meditando sobre aquilo ali, refletindo. Algumas perguntas que podem te guiar. O que essa experiência me ensinou sobre mim mesmo? Ou, que padrões eu posso identificar nas minhas reações e nas minhas escolhas? Ou, terceira pergunta, se eu pudesse conversar com o meu eu do passado, que conselho eu daria? Essa é boa. Ou, como essa experiência, mesmo dolorosa, me preparou para ser quem eu sou hoje. E a chave aqui, gente, está na diferença entre reflexão produtiva e aquela ruminação improdutiva, que é você ficar pensando no passado, o que está me incomodando, onde eu errei, sem tirar nada bom disso, tá? Então eu quero que você faça uma reflexão produtiva, positiva, que te leva para frente, que faz você avançar, não que você fique ali ruminando num círculo fechado. Segunda coisa, desenvolva a coragem de dar o salto de fé, como o Kierkegaard ensina. Em algum momento você vai ter que dar esse salto, meu querido, não vai ter como. Você vai ter que tomar decisões sem garantias absolutas. Isso não significa ser imprudente, significa correr riscos conscientes, sabendo que é isso que vai te fazer avançar. Agora, como que você pode desenvolver essa coragem, se você não é uma pessoa, assim, extremamente corajosa? Primeiro, entende a diferença entre risco calculado e imprudência. O risco calculado envolve você fazer o melhor com a informação que você tem no momento. Enquanto você reconhece que você nunca vai ter 100% de certeza. Beleza, vamos lá. Tá vivo, tá correndo risco. Segunda coisa, pratique decisões progressivas. Comece com menores saltos, porque eles são menos assustadores, e aí você vai gradualmente desenvolvendo confiança para tomar decisões maiores. Terceiro, cultive a confiança na sua capacidade de adaptação. O grande convite da vida para todo mundo é isso, se adapte aos novos momentos e seja uma pessoa cada vez melhor. Terceira estratégia, cultive a presença consciente. O momento presente, gente, é onde o passado e o futuro se encontram. É o único lugar onde a gente realmente pode agir. Então, se você tiver essa consciência do presente, você consegue integrar essas lições do passado sem perder o foco no futuro. Tem algumas práticas mais difundidas hoje de mindfulness, né? Eu prefiro a oração, mas elas não precisam ser complicadas. Elas podem ser tão simples quanto vou fazer 3 respirações conscientes antes de responder a uma situação desafiadora. Ou vou fazer uma pausa de gratidão antes das refeições.
ou eu vou ter 5 minutinhos aqui de atenção plena assim que eu acordo ou antes de dormir. Momentos de conexão total quando eu estou com os meus filhos ou com meu marido. Quarta estratégia: crie narrativas integradoras. As nossas vidas, elas não são só uma série de eventos aleatórios. Elas são histórias com significado. E aí, quando você cria uma narrativa, você conta uma história para você mesmo, que integre passado, presente e futuro, você ajuda você mesmo a viver com mais propósito e com mais coerência. Então, como eu falei, uma coisa que ajuda muito é o diário, é o journaling. E eu li um livrinho recentemente chamado O Cuidado de Si Mesmo, do Arnold Bennett, em que ele fala que ele escreveu diários por mais de 21 anos e ele recomenda isso como uma forma de crescimento pessoal e de autocuidado. O próprio Jordan Peterson também fala isso. Ele tem um programa que serve só para isso, para você sentar e escrever sobre o seu passado, sobre o seu presente e sobre o seu futuro. E dizem que é muito eficaz. Então eu quero que você identifique quase como se fossem os capítulos da novela da sua vida. Os momentos de transição, os momentos de crescimento, de desafio, de transformação, e que você ressignifique as experiências difíceis. Isso não significa negar a sua dor, mas se encontrar com ela, se defrontar com ela e entender como é que ela pode servir a um propósito maior na sua história. E a quinta estratégia é praticar a revisão da sua visão com uma certa regularidade. Então, você estabelecer ali no seu calendário momentos em que você vai rever ou a sua vida diária, ou a sua vida semanal, ou a sua vida do trimestre. Então, sempre estar parando e olhando para trás e pensando: o que eu consegui alcançar nesse trimestre, ou nesse mês, ou nessa semana, e daqui para frente, como é que eu vou fazer as coisas da melhor maneira possível. Antes de dormir, também é um horário muito bom, muito propício a essa revisão diária. Então, tira uns minutinhos ali para você refletir. Eu sempre gosto de perguntar: onde foi que eu acertei hoje? Onde foi que eu errei hoje? E o que eu posso fazer melhor amanhã? Então, só complementando essas revisões, eu queria que você colocasse também uns exercícios de visualização. Não só sonhando com o seu futuro, mas imaginando, sabe, da forma mais vívida possível, conectada com os seus valores, com tudo que você aprendeu. Como você quer que a sua vida esteja daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E aí, o impacto disso vai ser você realmente conseguir equilibrar melhor todas as suas experiências, os seus aprendizados do passado, com o que você vai viver daqui para frente. E aí você começa a desenvolver uma coragem mais forte, mais firme, de confiar na sua capacidade de enfrentar o futuro, porque você sabe de onde você veio e você sabe para onde você quer ir. Então não é uma coragem, uma confiança falsa, sabe? Baseada no que os outros falaram. Ela é enraizada no seu autoconhecimento e na sua experiência de vida. E disso emerge uma sabedoria que te ajuda a viver de uma maneira muito melhor. Que não é só uma sabedoria que não é só conhecimento acumulado, mas sim uma capacidade de aplicar esse conhecimento nas novas situações com discernimento, com virtude. Então, para concluir, o que o Kierkegaard nos ofereceu foi esse paradoxo profundo. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Nessa tensão entre retrospectiva e prospectiva, entre memória e esperança, entre reflexão e ação, está o coração da existência humana. E a gente não precisa escolher entre ser definidos pelo nosso passado ou ser completamente desconectados dele, mas a gente pode integrar a sabedoria da nossa experiência com a coragem de criar uma coisa nova. A gente pode ser simultaneamente historiadores e pioneiros, exploradores da nossa própria vida. As estratégias que eu compartilhei aqui hoje, gente, reflexão estruturada, coragem de dar o salto de fé, presença consciente, narrativas integradoras e essas práticas regulares de revisão e divisão são ferramentas para você viver esse paradoxo do tempo de uma maneira mais intencional e tirar melhor proveito dele. E se você gostou de falar sobre esse assunto de passado e futuro, você tem que assistir um episódio chamado 1 ano pode mudar tudo. Com certeza ele vai clarear muita coisa na sua cabeça e te ajudar a ter um ano muito melhor. Então vai por mim. Quando você aprende a olhar para trás com gratidão e para frente com coragem, cada momento presente se torna uma oportunidade de viver melhor.